Boa noite, pupilos e pupilas. Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso livro querido que eu encontrei. Estava lá, no lugar que eu estava, especialista em pessoas, soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. E nós estamos passando por capítulos, né? E aqui ele diz o seguinte, esse Tiago é maravilhoso, ele diz logo assim: inveja merece um capítulo à parte. Concordo. Cruel, furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27:4. E aqui, vamos ser bem direto, ele vai logo dizendo: é importante entender que o invejoso não quer ter algo semelhante ao que você tem. Ele sequer deseja ter o que você tem. Isso seria cobiça. Ele quer é que você perca o que tem, porque ele não tem. Não é que loucura? Uma mulher invejosa, ela não quer o marido da outra. Ela quer que a outra perca a família. Seja porque ela não conseguiu formar uma família, seja porque ela considera o próprio marido um traste e o da outra um bom esposo. Não há um motivo específico para alguém ter inveja de você, mas geralmente a inveja está ligada à felicidade que você tem. Já vi milionários, aí ele cita aqui exemplos, já vi milionários que têm inveja do próprio motorista, porque o motorista tem uma família unida, consegue se reunir com a família com facilidade, enfim. E aí ele diz aqui no final, existem três segredos para você lidar com a inveja. Primeiro, não seja um provocador de inveja. Segundo, ore a Deus para ter conhecimento bíblico. E terceiro, quando for invejado, ataque com silêncio. Eu gosto desse tema. Eu acho ver aqui que tem mais alguma coisa para eu ler, porque nós vamos começar a falar. Tá bom, vamos lá. Gente, esse tema aqui, ele não é um tema aleatório. Ele é um tema muito mais que especial. Eu acho que ele precisa realmente ser abordado. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema com inveja. Eu atraio muitas pessoas para me invejarem. E não estou aqui querendo... eu não estou aqui com um tom de ironia, de vaidade, de nada disso. Pelo contrário, eu queria ser invisível, eu queria ser imperceptível, para que eu não sofresse na pele a inveja. Eu posso dizer para vocês que o que me levou a me separar foi puramente inveja. Eu costumo dizer e concordar com uma pessoa que enquanto eu não tinha absolutamente nada, ninguém nem estava nem aí para mim, ninguém nem ligava, e eu era muito mais feliz. E para vocês terem ideia, eu lembro muito bem que uma das coisas que eu mais discutia, que eu mais conversava, ou que eu mais tocava na tecla, era sobre inveja com meu ex-marido. Eu sempre dizia para ele: cara, esse monte de gente, esse monte de coisa, esse mundo todo final de semana, tudo isso, enfim, isso é muito ruim. Isso atrai todo tipo de gente. As pessoas que estão aqui não são teus amigos. Eu cansei de dizer isso para ele. Fulano não consegue nem ficar perto de ti porque tem inveja. E isso, aquilo, outro. E ele dizia: prefiro todos os meus inimigos ao meu lado do que afastados. E aí eu simplesmente ficava na minha. Mas eu tenho total certeza absoluta que o que nos levou à separação foi a inveja, né? Foi a inveja de uma mulher onde ela não tinha capacidade de selecionar um bom marido para ela, onde ela não tinha uma família como eu tinha, que era só de 2 pessoas e 2 cachorros, mas era uma família, onde ela não tinha tudo aquilo que nós conquistamos com muito trabalho, com muito esforço, com muito empenho, onde ela não tinha um parceiro como o meu. E eu posso dizer para vocês que a vaidade também dele permitiu e fortaleceu a inveja das outras pessoas. Então, eu fui vítima da inveja. Eu lembro que quando nós começamos a nossa relação,
nós tínhamos um isopor e uma rede. E isso foi opcional da minha parte. Eu larguei tudo para poder ir apostar nessa história. Eu tô aqui, eu nem preciso contar essa história, mas eu quero dizer para vocês que quando nós começamos de fato a ganhar dinheiro, quando nós começamos de fato a conquistar as coisas, nós começamos a ser mais vistos. Eu lembro que quando a minha casa em Chapadinha estava em construção, eu cansei de chegar lá na obra e tinha gente descendo a escada, tinha gente observando as coisas. Algumas pessoas a gente conhecia, eram amigos, né? Mas outras pessoas eu nem sabia quem era. E eu sabia que tinha pessoas que perguntavam, e aí, o que está acontecendo, como é que está, não sei o quê. Era como se fôssemos um alvo certo, um alvo periódico de certas pessoas. Eu lembro também que eu não podia comprar algo para minha casa, que algumas pessoas entravam lá e ficavam olhando, ficavam dizendo, nossa, que coisa mais linda, eu quero igual, não sei o quê. Até as plantas que ficavam na frente da minha casa era motivo de inveja. Tudo era motivo de inveja. Os carros, os negócios, as coisas que fomos construindo, que fomos conquistando, tudo era motivo de inveja. E isso, gente, só funcionava na minha cabeça, só eu enxergava tudo isso. O meu ex-marido não enxergava nada disso. Pelo contrário, eu cansei de alertá-lo, dizer que não era todo mundo para estar dentro da nossa casa, que era muito ruim esse tempo todo, todo tipo de gente lá dentro, e aquilo tudo. E aí eu dizia para ele que fulano de tal não é teu amigo. Ele simplesmente dizia para mim, eu não vou ficar doido, eu não vou deixar de viver por conta de inveja dos outros, eu não vou deixar de fazer minhas coisas por conta dos outros, eu não vou deixar de me divertir por conta de fulano, de ciclano, eu cansei de ver isso, eu cansei de ouvir isso. E ele dizia, eu prefiro os meus inimigos ao lado do que eles afastados. Então assim, gente do céu, eu sentia na pele a inveja quando eu era casada. Eu sentia na pele tudo. As pessoas que me conheciam, os meus familiares, quando frequentavam minha casa, que se deparavam com um certo tipo de pessoa dentro da minha casa, eles diziam, minha filha, pelo amor de Deus, minha mãe cansou de fazer a oração de São Bento para mim, Salmo 91, porque ela via aquilo tudo, ela sabia que aquilo tudo atraía coisa ruim também. Nós fomos criados dessa forma, né? Já ele foi criado de uma outra forma, já ele foi criado, ensinado a conviver com todo tipo de gente, né? E a lidar com todo tipo de gente da mesma maneira. E então isso me incomodava muito, muito, de verdade, de verdade. Só que nós éramos invejados, não era pelas coisas que nós tínhamos, porque a gente não tinha quase nada perto do pessoal que a gente pertencia no ciclo. As pessoas tinham muito mais que nós, as pessoas tinham muito, muito mais que a gente, 2, 3 vezes mais que a gente. O que invejavam essas pessoas era o nosso empenho, o nosso desprendimento, a nossa cumplicidade, a nossa alegria, o que despertava era a nossa vontade de trabalhar, a nossa vontade de ter e conquistar as coisas. Era tudo isso, a nossa luz era o que incomodava essas pessoas. O que incomodou, talvez, a mulher que fez com que eu me separasse, a mulher que fez com que eu fosse traída, era a família que nós tínhamos, era o conforto que nós vivíamos, era as coisas que ela nunca conseguiu conquistar, entendeu? O casamento que ela nunca conseguiu ter, o homem que ela nunca conseguiu para ser pai dos filhos dela. Então tudo isso foi o que ela foi procurar, foi tudo isso que fez com que ela conseguisse. Além de ela ter essa inveja, ela se aliou à vaidade dele, porque enquanto ele não era aquela pessoa que ele se tornou, as pessoas não ligavam, não valorizavam ele como eu valorizava, como eu via. E como eu sempre fui parceira, como eu sempre fui amiga, como eu sempre fui cúmplice, como eu sempre prezei por nossa família. E aí, tudo isso incomodava pessoas próximas que deveriam ser fiéis, deveriam ser amigas,
elas tinham inveja. Elas tinham inveja porque elas eram frustradas. Elas não tinham conseguido viver a vida que elas queriam. Elas não conseguiram, talvez, um bom marido, elas não conseguiam ter uma estabilidade financeira como elas imaginavam, elas não conseguiam ser casadas e ter uma família, alguém que honrasse, sustentasse, elas não conseguiam. Então elas acabavam destilando seus venenos, elas acabavam fagando suas frustrações e empregando nessa nossa relação, no nosso convívio. Eu não estou falando do meu relacionamento, tá? Meu casamento acabou porque ele chegou para mim e disse que ele não estava preparado depois de 15 anos para casar. E depois foi por conta da traição que eu descobri. Mas eu quero dizer que ninguém tem responsabilidade sobre isso, a não ser eu e ele. Tá? Eu não estou culpando ninguém do fim do meu casamento, ok? Agora eu quero deixar claro a mensagem que trago através desse livro, sobre inveja. Em qual momento eu vivi, eu senti na pele, eu tive o prazer de de vivenciar situações de inveja para que hoje eu viesse até vocês e pudesse alertá-los sobre isso. E a mensagem que eu trago a respeito, né, o aprendizado que eu trouxe para a minha vida, é que a casa da gente é um lugar sagrado. A casa da gente, eu costumava dizer isso, mas agora eu tenho certeza que dentro da casa da gente só vem realmente aquelas pessoas que a gente quer, aquelas pessoas que realmente a gente confia, tem o prazer de receber, certo? Casa da gente não é pra gente estar mostrando para todo mundo, não é pra gente estar exibindo para todo mundo, não é pra estar todo mundo dentro da nossa casa. Uma outra coisa, é um lar, é um lugar sagrado, é onde você descansa, é onde você se recarrega, é onde você quer ter segurança. Outro ponto, rede social, né? Eu tinha uma mania de me declarar, de mostrar foto da gente juntos, de colocar. Era um hábito que eu realmente achava que era inofensivo. E foi uma das coisas que eu aprendi. Se hoje eu coloco qualquer coisa na rede social, se não for para trazer alguém para salvação, transformação, mudança, se não for para estimular pessoas a mudarem de vida, a estudar mais, ler mais, superar seus obstáculos, etc., eu não gosto de exposição. Eu não gosto de exposição. As pessoas que trabalham comigo, elas sabem qual a parte mais difícil para mim. É fazer um simples stories, é fazer um vídeo, a não ser que seja de fato necessário, obrigatório e que tenha o exclusivo intuito de ajudar. Agora, eu expor a minha vida, eu não faço isso. E isso me incomoda bastante. Então, o que eu quero dizer para vocês, aprendam a se blindar as pessoas invejosas. Você vai ser vítima disso em qualquer lugar que você chegar, se você realmente se destacar. Se você for uma pessoa mais feliz, se você for uma pessoa mais inteligente, se você for uma pessoa mais comunicativa, principalmente, se você for uma pessoa que é gostosa de conviver, é uma pessoa prazerosa, animada, isso incomoda. As pessoas não querem o que você tem, porque qualquer pessoa pode conquistar o que ela quiser. Qualquer pessoa, ela pode conquistar o que ela quiser. Pode demorar o tempo que for, pode não demorar nem tempo nenhum. A pessoa vai lá e conquista. Ela pode comprar uma lancha, ela pode comprar uma casa, ela pode comprar um carro, 2 carros, 3 carros, qualquer carro. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode, porque ela tem capacidade. Deus deu 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca, um nariz. Ele deu um corpo físico saudável para cada pessoa. Algumas nasceram desprivilegiadas, mas todas as pessoas que eu conheço, que eu convivi, elas tinham capacidade de ter tudo aquilo que nós tínhamos. Da mesma forma como nós conquistamos, com muito trabalho, de uma rede azul e isopor a tudo aquilo que nós conquistamos. Então, tudo isso era motivo de ser invejado. Então, aprenda a se blindar.
disso. Aprenda a preservar a sua intimidade. Isso é o mais importante. A felicidade que você mostra, demonstra, incomoda outras pessoas. Eu lembro que tudo começou a dar errado, principalmente na época em que eu estava mostrando no Instagram a felicidade das pessoas que estavam sendo convidadas para serem padrinhos do meu casamento. As entregas das caixas que eu fiz à mão, uma por uma. O fato da gente falar que a gente ia se casar em tal lugar, isso tudo incomodava as pessoas. O fato da gente tão jovem já ter conquistado as nossas coisas, isso incomodava as pessoas. O fato de eu ser independente financeiramente dele e de nós termos uma cumplicidade, de a gente ser sócio, de a gente estar dando certo, estava dando certo em tudo, isso tudo incomodava as pessoas. Gente, inveja é perigosa. Inveja é perigosa. Agora, essa mesma inveja, ela me transformou num ser humano muito melhor. Um ser humano totalmente desprovida de inveja. Eu não tenho necessidade e nem tenho vontade de viver a vida de absolutamente ninguém. Eu tenho exatamente a minha vida perfeita hoje. E graças a essa separação, hoje eu sou a pessoa mais feliz, a pessoa mais completa, a pessoa mais desprovida de sentimento material por qualquer outra coisa, diferentemente de qualquer outra pessoa. Eu me sinto dessa forma. Nada me envaidece, nada me causa necessidade de desejar o que não é meu, nada disso. Então, uma decisão que eu aprendi, que eu tomei, principalmente quando se tratar de meu próximo relacionamento, do meu próximo casamento, dos meus filhos, daquilo que nós teremos e seremos, eu farei de tudo para proteger a imagem da minha família. Porque foi isso que eu perdi para a inveja. E é isso. Então eu espero que vocês tenham aprendido e eu espero ter contribuído para vocês. Nem tudo aquilo que está na rede social é real. Nem tudo aquilo que mostra na rede social é real. Eu posso dizer isso porque nos últimos momentos do meu casamento eu estava vivendo o maior inferno da minha vida. Inferno espiritual, inferno conjugal, inferno financeiro, apesar de estar no auge financeiro, estava vivendo também. Então eu quero dizer para vocês que nem sempre o ter te traz felicidade. Ele te atrai muita inveja. Ele te atrai muita inveja. Isso é real. Muita mentira. Muita vaidade. Ele te atrapalha. Então, inveja é a criação do inimigo, tá? Não esqueça disso. E não tem preço. Nada se compara a você ter paz no seu coração e dar valor àquilo que realmente merece ser valorizado.